Você já sentiu que, por mais que tente fazer tudo certo, há algo em você que simplesmente não coopera? Como se uma força invisível, silenciosa, sabotasse suas escolhas, seus relacionamentos, seus sentimentos, sem que você consiga entender o porquê? É como se existisse uma parte escondida, uma região esquecida da alma, que reage no automático, repete padrões, cria conflitos, mesmo quando tudo o que você queria era paz. Carl Jung chamou essa parte de a sombra, e não se trata apenas de uma metáfora poética, ela é real, tem voz, tem forma, tem presença e vive dentro de você. Se isso faz sentido, continue comigo e vai se surpreender com o que descobrirá a partir de agora. A sombra é tudo o que você não quis ser, tudo o que foi reprimido, tudo o que não coube nos papéis que você precisou desempenhar para ser aceito. É aquilo que seus pais condenaram, que a sociedade rejeitou, que seus amigos zombaram. É tudo o que você aprendeu a esconder para continuar sendo amado, para não ser deixado de lado, para caber em um mundo que não soube acolher a sua totalidade. Imagine que sua consciência é como uma casa. Essa é a parte que você mostra ao mundo. Suas virtudes, suas conquistas, o seu afeto. É o espaço onde você se sente aceito, onde tudo parece estar sob controle. Onde mora a versão de você que aprendeu a ser forte, gentil, funcional. Mas existe um porão, um lugar escuro, silencioso, negligenciado. E nesse porão você trancou tudo aquilo que não sabia lidar. Tudo aquilo que em algum momento você aprendeu que não podia mostrar. Você acreditou que ao fechar a porta tudo desapareceria. Que ignorar seria o mesmo que curar. Mas o que foi trancado não morreu, apenas esperou e continuou vivo, agindo por trás das cortinas da sua consciência. A sombra age nos bastidores, quando você explode sem saber porquê, quando sente raiva, mas sorri, quando julga alguém por algo que também está em você. Ela aparece nos sonhos, nas repetições, nos fracassos disfarçados de coincidência. Ela se manifesta quando você explode, sem entender o motivo, quando sente raiva, mas disfarça com um sorriso automático, quando julga alguém por algo que, no fundo, você sabe, também habita em você. A sombra é o seu outro lado, a parte que não coube no personagem que você aprendeu a interpretar, mas ela não é mal em si, ela é tudo o que foi deixado para trás, por medo, vergonha ou rejeição. A sombra é um pedido de reconexão, um apelo silencioso por inteireza, porque aquilo que você excluiu não quer destruir você, quer voltar a fazer parte. Jung dizia: até você tornar o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida e você o chamará de destino. E talvez essa seja uma das verdades mais profundas da psique humana. Quantas decisões você tomou que, no fundo, não foram escolhas conscientes? Quantos caminhos você seguiu ou evitou, movido por medos antigos, feridas não resolvidas, vozes internas que nem são suas? Quantas vezes se sabotou, sem perceber que era a sua própria sombra tentando se manifestar? Tentando ser vista, tentando ser escutada, porque enquanto você não olhar para dentro, é ela quem continua no volante, moldando seus relacionamentos, seus impulsos, suas repetições. É preciso coragem para descer ao porão, para encarar o espelho partido, para reconhecer que você não é só luz e está tudo bem. Porque a verdadeira inteireza não nasce da perfeição, nasce da integração, do encontro entre luz e escuridão, entre o que você mostra e o que esconde. Ser inteiro não é ser imaculado, é ser verdadeiro. A sombra, ela não é sua inimiga, é apenas um pedaço da sua alma que foi deixado para trás, que foi negado, rejeitado, esquecido, mas que nunca deixou de pertencer a você. Ela só quer uma coisa: voltar para casa, ser acolhida, ser vista sem medo,
ser incluída no abraço da sua própria humanidade. A sombra não é algo que nasce com você. Ela é construída silenciosamente ao longo da vida. É moldada nos pequenos gestos que você aprendeu a reprimir, nas palavras que precisou engolir, nas lágrimas que ninguém acolheu. Ela cresce a cada parte sua que foi empurrada para o fundo, porque expressá-la era arriscado demais, porque ser autêntico poderia significar ser rejeitado, e então, para pertencer, você se dividiu. Quando você era criança, tudo em você era expressão. Raiva, alegria, choro, amor, tudo fluía sem filtros, com a autenticidade de quem ainda não aprendeu a se esconder. Você era inteiro, mesmo nos excessos, verdadeiro, mesmo nos extremos. Mas então, o mundo começou a moldar seus contornos, a apontar o que era bonito e o que era feio, a dizer que era preciso sorrir mesmo quando doía, que certas emoções não eram adequadas. E aos poucos você foi se ajustando, foi vestindo máscaras, podando partes de si para caber nas expectativas alheias. Lembra da primeira vez que te chamaram de egoísta só por querer algo? Ou de fraco porque chorou? Ou disseram que você era difícil demais? Nesses momentos, algo dentro de você decidiu se esconder. Não porque era errado, mas porque era perigoso mostrar. Você aprendeu que ser você tinha um preço, e então começou a negociar com a própria alma. Se eu esconder isso, talvez me amem. Se eu for como espero, talvez me aceitem. Se eu calar, talvez me deixem em paz. Se eu engolir o que sinto, talvez não me machuquem. Se eu me moldar, talvez eu pertença a algum lugar. E assim, você foi se afastando de si pouco a pouco, quase sem perceber. Foi assim que partes inteiras de quem você é foram silenciadas. Não desapareceram, só foram empurradas para baixo, para o escuro. Sentimentos engolidos, desejos censurados, verdades negadas. Mas tudo o que não foi digerido permanece vivo, guardado no porão da psique, esperando apenas uma brecha para voltar a sair. Por isso que há dores que você não entende. Por isso repete padrões, atrai situações que parecem sempre as mesmas. Sente raiva, culpa, vergonha e nem sabe de onde vem. São memórias não reconhecidas, fragmentos enterrados na sua história. São pedaços seus, pedindo, quase implorando, para existir de novo, para serem vistos, acolhidos e finalmente integrados. A sombra não é o mal, ela é o que não foi acolhido. Ela é feita das partes que um dia foram espontâneas, mas não foram compreendidas. Ela se forma no choque entre o que você é e o que o mundo queria que fosse. Ela se forma quando você aprende a esconder o que sente, para manter o amor das pessoas que ama. Ela se forma quando você diz sim por fora, mas grita não por dentro. E quanto mais você esconde, mais você se distancia de si mesmo. Até que um dia, a dor da desconexão se torna maior que o medo de olhar para dentro. E é aí que o caminho da volta começa. Porque a sombra não quer te destruir. Ela quer ser vista, ouvida, integrada. Ela é a parte esquecida da sua alma esperando para ser lembrada. A sombra não fica quieta. Ela pode até parecer ausente por um tempo, mas está ali silenciosa, observando. Ela espera com paciência, conhece suas fraquezas, vive nos bastidores da sua vida. Invisível aos olhos, mas sempre presente. Pronta para agir quando você estiver cansado demais, inseguro demais, distraído demais. E é justamente quando você menos espera que ela assume o controle.
Ela se manifesta quando você perde o controle e depois se arrepende, quando diz algo que nunca imaginou dizer, quando age de um jeito que nem parece com você. E Jung dizia que, enquanto o inconsciente não for reconhecido, ele dirigirá sua vida e você o chamará de destino. Mas talvez não seja um impulso qualquer. Talvez seja justamente você, ou melhor, uma parte sua que foi escondida por tanto tempo que agora só consegue aparecer do único jeito que sabe, rompendo, explodindo, transbordando. A sombra age quando você tenta agradar demais, quando você se anula para caber, quando diz sim querendo dizer não, ou quando se culpa por tudo, até pelo que não tem controle. Ela se manifesta em padrões que se repetem, nas relações em que você se diminui, nas escolhas que te sabotam, na sensação constante de que, por mais que tente, nunca é suficiente. Você já sentiu que está preso num ciclo? Como se estivesse andando em círculos com um mapa incompleto? É a sombra, guiando por caminhos que você não enxerga. Ela aparece nos seus julgamentos. Você critica no outro aquilo que negou em si. O que te irrita é um espelho daquilo que existe dentro de você. Você se incomoda com a arrogância? Talvez tenha reprimido sua própria autoconfiança. Sente raiva de quem é livre demais? Talvez tenha enterrado a sua espontaneidade. O outro vira palco daquilo que você não quis ou não pôde ser. A sombra também age quando você está prestes a conseguir algo bom. Ela sopra dúvidas no seu ouvido. Lembra de tudo o que pode dar errado. Te faz sabotar o amor, a paz, a conquista. Ela sabota não porque quer te destruir, mas porque quer ser escutada. A sombra age no corpo também. Não é só um conceito psíquico. Ela se expressa no físico, na tensão que se acumula nos ombros, na respiração curta, na insônia que chega sem aviso, na angústia que aperta o peito sem motivo aparente, no cansaço que não se explica com exames nem com descanso. São mensagens da alma, tentando se manifestar pelo físico quando já não conseguem mais ser ouvidas na mente. Chega um momento em que a dor de fugir de si mesmo é maior do que o medo de se encarar. E é aí que começa o verdadeiro encontro com a sombra. Você não escolhe esse encontro, ele acontece. Às vezes em meio a uma perda, um término, uma crise, ou aquele silêncio que pesa mesmo quando tudo parece estar bem por fora. De repente, o que estava guardado aparece. Os medos, a raiva antiga, a vergonha que parecia esquecida, as perguntas sem resposta. É como se a alma dissesse: agora você vai me escutar. Enfrentar a sombra é como descer por uma escada velha e empoeirada, sem saber o que há no fim. Você sente medo, mas continua, porque lá no fundo algo te chama. Não é um monstro, é você mesmo, na forma que você tentou esquecer, na forma que nunca teve chance de existir. É o momento da travessia. Jung dizia que todos os heróis, mais cedo ou mais tarde, têm que enfrentar um monstro. Mas o monstro é o espelho. A que você tanto temeu foi sempre uma parte sua. Aquilo que foi excluído, mas nunca deixou de existir. Você não vence a sombra brigando com ela. Você a integra, olhando nos olhos, escutando sua dor, reconhecendo a história que ela carrega. A sombra mostra onde você se perdeu de si, e por isso ela é o mapa de volta. O encontro é desconfortável,
mas também é libertador. E quando você percebe que tudo o que tentou reprimir não queria te destruir, só queria existir. É quando você entende que não precisa mais fingir, que pode acolher todas as suas partes, que pode deixar de ser metade e voltar a ser inteiro. O verdadeiro encontro com a sombra é o início da reconciliação com a sua alma. É ali que começa a cura, a reintegração, a transformação. Porque ninguém se torna inteiro sem antes encarar o que foi negado, e ninguém se liberta sem primeiro se encontrar com o que mais evitou. Olhar para a sombra é apenas o início. Integrá-la, esse é o verdadeiro desafio. Porque não basta reconhecer o que estava escondido, é preciso acolher. É como reencontrar uma criança ferida, suja, esquecida num canto da sua alma, e escolher não se afastar mais dela, escolher sentar ao seu lado, ouvir sua voz e dizer, com presença e compaixão: eu estou aqui, você faz parte de mim. Integrar a sombra é parar de fugir de si. É deixar de se dividir entre quem você é e quem você finge ser. É assumir sua raiva sem agir com violência. É aceitar sua tristeza sem se afundar nela. É reconhecer seus desejos sem se tornar escravo deles. É se tornar consciente daquilo que antes te controlava no escuro. E então, pela primeira vez, escolher. Integrar a sombra é dizer sim à sua humanidade. É compreender, de forma profunda, que você nunca foi só luz, mas também nunca foi apenas escuridão. Dentro de você existem partes contraditórias, intensas, imperfeitas, ambíguas. E tudo bem. Você não precisa eliminar nada disso. Precisa escutar, acolher e com coragem reintegrar o que ficou de fora. É assim que nasce a inteireza, não da perfeição, mas da reconciliação. É como se você estivesse carregando pedaços de si em sacos pesados e só agora parasse para abri-los. Dentro não há monstros. Há memórias esquecidas, vozes antigas, desejos abafados, sonhos que ficaram pelo caminho. Há você esquecido, abandonado por tentar sobreviver. Integrar a sombra é olhar para esses fragmentos com compaixão. É limpar, nomear, dar lugar ao que foi calado por medo, por vergonha, por necessidade. É permitir que tudo isso volte a existir, mas agora sem culpa. E aos poucos, o que era peso começa a se transformar em sabedoria. O que antes era raiva vira força. A dor encontra espaço e se transmuta em compaixão. O medo, quando acolhido, revela a coragem que sempre esteve ali, adormecida. Porque tudo o que você integra se alinha. E tudo o que se alinha se transforma. Esse é o caminho da inteireza. Não rejeitar quem você foi, mas transmutar com consciência tudo o que você carrega. A sombra nunca foi sua inimiga. Ela era só a parte sua que estava cansada de ser ignorada. Integrá-la é honrar a sua história e dar voz ao que ficou em silêncio. É libertar tudo o que foi aprisionado por medo, vergonha ou necessidade. Você não se cura negando o que sente. Você se cura quando para de lutar contra si e começa, enfim, a caminhar com tudo o que é. Você não precisa correr mais, nem provar quem é.
nem esconder o que sente só para se encaixar em expectativas que nunca foram suas. A jornada até aqui já te mostrou, com cada queda e recomeço, que a dor não é sua inimiga. Ela é um chamado, um lembrete de que algo dentro de você precisa ser ouvido. É a parte da sua alma que grita por escuta, o eco de um eu antigo, que só queria ser visto, acolhido, reconhecido, que só queria existir sem ser silenciado, sem precisar pedir desculpas por ser sensível, intenso ou diferente. Quantas vezes você se obrigou a seguir em frente, mesmo estando em pedaços por dentro? Quantas vezes engoliu o choro, apertou os dentes e fingiu que estava tudo bem, só para não preocupar ninguém? Quantas vezes sorriu quando o coração gritava por silêncio, por pausa, por acolhimento? Você aprendeu a sobreviver entre feridas camufladas e emoções sufocadas. Mas agora, talvez seja a hora de algo novo. Não apenas seguir, mas viver com inteireza, com verdade. A sombra nunca foi o fim da luz. Ela era o contorno, a profundidade, o contraste necessário para que você pudesse enxergar quem realmente é. Porque sem sombra, também não há forma. O reencontro consigo mesmo não acontece nos gritos. Ele acontece nos sussurros, nos momentos de silêncio, na coragem de permanecer com o que dói, sem fugir, na paciência de escutar o que foi esquecido, na humildade de admitir: eu ainda não sei tudo, mas estou disposto a ser tudo o que sou. A cura começa não quando tudo se resolve, mas quando você para de lutar contra o que sente. Quando reconhece que cada fragmento seu tem algo a dizer. Que aquilo que parecia errado ou inadequado só estava pedindo para ser entendido. Você não precisa se reinventar para merecer amor. Precisa apenas se lembrar de quem é, sob todas as camadas que acumulou ao longo do tempo, sem máscaras, sem pressa, sem performance. A verdadeira força não está em esconder a dor, mas em ter a coragem de ser inteiro, mesmo quando isso assusta, mesmo quando o mundo não sabe o que fazer com quem se mostra de verdade. Então agora, feche os olhos por um instante. Respire com presença. Sinta tudo o que ainda pulsa em você. As feridas que ainda ardem, os aprendizados que te moldaram, a vida que insiste em continuar, mesmo nos dias mais difíceis. Esse é o momento em que algo muda, não do lado de fora, mas dentro. Porque o início de uma nova jornada não vem com aplausos, nem com fogos de artifício. Ela começa em silêncio. Um silêncio doce, quase sagrado, de quem se encontra, se acolhe e, enfim, escolhe permanecer.